Olá pessoal, estou aqui gravando mais esse vídeo, primeiro para testar esse fone novo e para fornecer uma ferramenta que eu nunca vi mencionada em lugar nenhum e eu meio que acabei desenvolvendo ao longo da graduação. Quando a gente tem limite de duas variáveis, como é que a gente resolve, como é que a gente mostra se ele existe ou não? Porque quando ele não existe é razoavelmente fácil, mas e quando ele existe? Bom, vamos lá, por exemplo, x sobre y. Esse limite existe? Claro, né? Nesse limite, a gente está supondo o y sempre diferente de zero. Ele se aproxima de zero, mas é sempre diferente. Esse limite existe ou não? Você pode escolher duas direções, três direções, mas vai ter casos em que cada uma das direções que você chutar, você não vai achar um resultado bom. Tipo, você vai parecer que em todas as direções está dando a mesma coisa. Só que vai ter uma direção inesperadamente complicada que vai dar tudo errado. Ou pior ainda, pode acontecer de através de todas as direções retas, todas as retas, o seu limite parecer que vai dar o mesmo valor, porém, na direção de uma curva, vai ter um problema. Então, enfim, existem muitos casos patológicos. O ponto é que não dá para testar todas as infinitas direções e curvas chegando no ponto. Mas existe um truque que a gente pode fazer. Quando está indo para a origem, significa que a gente está se aproximando através de curvas doidonas, através de retas também, através de sequências que vão chegando perto do ponto. É como se fosse um limite sequencial também. Então, o que a gente faz? A gente passa para coordenadas polares. Quando você recalcula o limite em coordenadas polares, você basicamente reduz o limite de duas variáveis no limite de uma única variável. Porque, como você está chegando perto da origem, o raio, a distância da origem, está indo para zero. E o θ, a segunda variável? Não importa, porque você está considerando qualquer direção possível. Então, R cosseno θ é o x e o y é R seno θ. Cancelo R. Cancelou os R's. Então o limite não importa mais. Ficou cosseno θ sobre seno θ. Opa, isso aqui é tangente, né? Θ. Tá dependendo do θ. Então o valor desse limite depende da escolha de θ. Certo. Certo. Vamos pegar um caso em que o limite provavelmente vai existir. Limite de x, y indo para zero. Onde x quadrado, y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. Vamos aplicar o mesmo truque, porque está indo para origem. O x vai ser r cosseno θ. Y cosseno, y é r seno θ. Por quê? Enfatizando só mais uma vez, essa ideia se baseia no fato de nós escolhemos o ponto em que vamos calcular o limite e fazemos como se fosse um círculo em volta desse ponto, e esse círculo vai se fechando, testando todas as possibilidades em volta ao mesmo tempo. Ou seja, se o limite existir, o θ vai desaparecer, porque o ângulo pelo qual você está se aproximando do ponto não importa. Então vamos fazer essa substituição. R quadrado cosseno quadrado de θ. Isso aqui está dentro do limite e o R indo para zero. Aqui R quadrado seno quadrado θ sobre R quadrado cosseno quadrado θ mais R quadrado seno quadrado θ. Limite, né? Reduzir a uma única variável usando coordenada polar. Bom, aqui em cima vai ficar R a quarta cosseno quadrado, seno quadrado, θ.
Bom, se eu colocar o r ao quadrado em evidência, vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. E isso vai resultar em quê? Vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, vai dar 1, vai sobrar r ao quadrado. Olha, dá para cancelar 2 r's. Então vamos lá, limite com r indo para 0. Cancelei 2 graus, né? Não deu para cancelar o θ. Isso significa que o limite não existe? Errado, veja só. Sobrou um r aqui multiplicando no final. Não importa quem seja seu θ, isso aqui é no máximo 1 vezes 1. Lembra que o valor máximo do seno e do cosseno é 1. Então isso aqui nunca vai sair do intervalo mais ou menos 1. Só que está multiplicando por um r ao quadrado. E o r está indo para 0. Bom, só que você pode quebrar em 2 limites, né? Vai ficar cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ, vezes o limite, porque eles são constantes, né? E o r está indo para 0, ou seja, vai dar 0 esse limite. Concluímos que o limite, sim, existe, porque qualquer direção que você escolher, o limite vai existir. E esse argumento vale pela ideia de compacidade sequencial. Você poderia escolher o θ para ser uma sequência de ângulos. Ou seja, você está se aproximando com umas sequências circulando o ponto. Se o limite não existisse, ia ter pelo menos uma sequência, dependendo do θ, que o valor ia dar diferente. E sempre deu. Deu certo. E se de repente você tiver um limite que não está indo para a origem, minha recomendação vai, por exemplo, indo para 1, 2, minha recomendação é, antes de fazer a coordenada polar, faz uma substituição dupla. Chama U de x mais 1, não, x menos 1, né? X menos 1 e V de y menos 2. Ou seja, você vai ter então que o limite vai virar um UV quando x está indo para 1, U está indo para 0. Quando y está indo para 2, V está indo para 0. Pronto. E aí faz a substituição dentro do limite. E aí depois, em segundo lugar, faz no lugar de U, você coloca R cosseno θ e V R seno θ. E aí repete o mesmo procedimento, porque agora está indo para a origem. Então, dica, passar para a coordenada polar e ver se sobra um raio em cima para zerar tudo. Se sobrar raio em cima ou embaixo, se sobrar raio em algum lugar, quer dizer que alguma operação vai poder ser feita. Daí você calcula o limite no raio. E aí você vê se zera, se vai para infinito, ou se dá alguma constante que não vai variar dependendo do θ. Fechou. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.